Mais uma vez, bom dia e a paz do Senhor para todos os irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. A tempestade está passando, porque o nosso Deus está no controle. Oportunidade, eu queria falar com os irmãos e ouvintes sobre o seguinte assunto, tema: a grande misericórdia de Deus. 3, versículo 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Oremos. Meu Pai, ó Pai da glória, em nome de Jesus Cristo, estamos de pé fisicamente e espiritualmente. Graças te dou, Senhor, por esse momento sublime. Ó Senhor, sabemos que tu ouves o clamor. Sabemos que tu és maravilhoso, santo, eterno, digno de todo louvor. Aqui estamos diante da tua palavra. Queria, Senhor, discorrer esse assunto, o qual li na tua escritura. Me conceda a tua graça. Nesse momento, que cada um que vai ouvir possam ser edificados. Em nome de Jesus. Amém. Você lembra quando você estava sem compromisso, sem responsabilidade, sem essa nova vida, sem pensar na eternidade, não pensava no juízo, não pensava na sua perdição. Os pensamentos variavam em muitas direções pecaminosas. Mas, nesse passado que você não conhecia Jesus, diz a Bíblia, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo nossas iniquidades. Em outra passagem bíblica, em Romanos, capítulo 5, versículo 6, diz que Cristo morreu pelos ímpios, porque Deus prova o seu amor para conosco, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, pecadores fracos. O que é um pecador fraco? É um pecador que cede à tentação, vive pecando, e nós vivíamos pecando, talvez sem consciência, no tempo da ignorância, mas a Bíblia diz aqui no Salmo 103, 10, que Deus não nos tratou assim. Ele teve paciência conosco, paciência, misericórdia, esperando um dia que o Evangelho chegasse ao nosso coração. E chegou. E quando chegou, o Espírito Santo gerou em nós o temor a Deus. Veja aqui o versículo 11 do Salmo 103. Quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Outrora, antes, quando não temíamos a Deus, Ele não nos tratou segundo nossos pecados. O pecado ofende a Deus.
Deus é o grande ofendido. Tanto é que o apóstolo Paulo, se defendendo com o rei Agripa, ou melhor, Paulo se defendendo diante de Félix, Atos 24, 16, Paulo diz assim: até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com uma consciência sem ofensa. Em outro versículo diz, Atos 23, 1, boa consciência, mas uma consciência sem ofensa. O que é isso? Uma consciência que não ofende a Deus com nenhum pecado, nem imaginário. Agora que conhecemos a verdade. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim é grande a sua misericórdia para os que os temem. E, quando ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo colocou em nós o temor a Deus. Antes, no tempo da ignorância, que Deus não levava em conta nossos pecados, como diz aqui o texto, estávamos no tempo da ignorância, agora iluminados, agora salvos, agora tendo dentro de nós, colocado pelo Espírito Santo, o temor a Deus. Qual é o nosso maior desejo? Versículo 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu gosto muito desse versículo. Quanto está longe o Oriente do Ocidente. Agora é uma preocupação maravilhosa. O pecado está no Oriente, mas eu estou no Ocidente. O pecado está no Ocidente, eu estou no Oriente. Afasta de mim, Senhor, meus pecados. Não deixa eu passar perto. Não deixa nem eu pensar. Agora que preocupação maravilhosa. Porque a Bíblia diz que pela misericórdia se purifica a iniquidade. E pelo temor a Deus, os homens se desviam do mal. Lembra de Jó? Temente a Deus e se desviava do mal. Em Provérbio 16, 6, está escrito: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. À medida que você vai lendo a Bíblia, que é a verdade, ela vai santificando teu coração e tua mente, e vai te dando o desejo de passar longe dos seus antigos pecados. Gosto muito daquela parte da Bíblia, Romanos 5, 6. Nós que éramos fracos. Olha aí o que a Bíblia fala. Quem pratica pecado é fraco. O crente é forte. O que habita em nós, irmão, não nos deixa alimentar o pecado. O Espírito Santo que habita em você, meu irmão, ele ajuda você em suas fraquezas. Que fraqueza? De não alimentar pecado. Glória a Deus! Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Existe conflito? Existe. Paulo diz assim: em mim não habita bem algum. Miserável homem que sou. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei me pressionando, a lei do pecado, que me prende, que quer me escravizar. Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. O crente sempre lembra da palavra de Deus, que não o deixa pecar. Aleluia! Espírito Santo, que nos dá o temor a Deus, que nos santifica
é aquele que faz lembrar constantemente a palavra de Deus. Você é forte, meu irmão. Lá em Joel, capítulo 3, verso 10, diga ao fraco, eu vinha da igreja, da subsede de Vicente de Carvalho, até com o nosso pastor. Quando fiquei ali na Conselheiro Nébias, esperando um ônibus, um morador de rua, no meio-fio entre as duas avenidas, ele ficou na minha frente batendo a mão no peito. Por que ele está batendo tanto a mão no peito? Por que esse homem está na minha frente batendo a mão no peito? Ele estava mandando eu ler o que está escrito na camiseta dele. Sabe o que estava escrito, irmãos? Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia! Eu senti Deus falando comigo. Porque naqueles momentos eu estava pensando em muitas fraquezas, problemas que temos em casa, problemas para resolver no outro dia. Apontava para a camisa para mim ler o que estava escrito. Diga o fraco, eu sou forte. Lá em Romanos 5, verso 6, quando nós estávamos fracos, ele morreu por nós. Ele morreu, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, no passado, pecadores praticantes, fracos. Um homem que pratica o pecado é muito fraco. Um homem que resiste o pecado, ele é forte. Não por ele, pelo Espírito Santo que habita nele. Aleluia! O Espírito Santo é forte. Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 6. Pelo Espírito Santo, estamos sempre de bom ânimo. Repita, pelo Espírito Santo, estou sempre de bom ânimo. É o que o Paulo diz a Timóteo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de amor e moderação. Espírito Santo é moderação, irmão. Moderação para comer, moderação, a temperança, o domínio próprio. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Domínio próprio, Espírito Santo. Interessante, irmãos, a pregação de Paulo a Félix. Quando Félix mandou Paulo sair da masmorra, da prisão, para escutar acerca da fé, Paulo começou pregando. E diz Lucas, o escritor de Atos, e Paulo começou a falar da fé em Cristo para Félix, dizendo, e tratando ele da justiça, do juízo vindouro e da temperança. Quando Félix escutou Paulo falar que o Evangelho é justiça, é julgamento futuro e é temperança, Félix falou assim, outra vez vou te ouvir. Continuou preso. Olha o que é o Evangelho, irmão. Primeiro é justiça. Você não pode ser ímpio. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre o justo, e seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra quem faz o mal. Meu irmão, você é justo, mas se o justo se desviar da sua justiça e praticar iniquidade, tudo de bom que você fez, Deus não leva em consideração. Imagine uma pessoa com 20 anos de crente, 10 anos, 30 anos como eu, agora praticar uma iniquidade sem o temor a Deus, sem a menor reverência. Tudo que eu fiz é em vão.
Você quer anotar esse texto? Ezequiel 18, 24. Ezequiel 18, 24. Se desviando o justo da sua justiça e praticando iniquidade, não virá em memória de Deus toda a justiça que praticou. Na iniquidade que pecou, nela morrerá. Você anota esse texto, irmão, para uma meditação posterior. Ezequiel 18, 24. O pecado é grave, irmãos. Temos que ter muito cuidado, e todo cuidado é pouco. Valorize essa vida nova, maravilhosa que você tem. Valorize essa fé sólida que você tem. Valorize o estar escutando o Evangelho nesta hora. Valorize tudo que é sagrado, santo, bíblico. Valorize Jesus Cristo. Aleluia. Não nos tratou segundo nossos pecados, nem nos retribuiu segundo nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Temos que orar. Davi falou no Salmo 51, 3. Senhor, o pecado está sempre diante de mim, mas contra ti somente pequei. Os antigos puritanos ingleses, na sua teologia radical, enfatizava muito o perigo do pecado. Essa doutrina, que não é popular, deve ser ensinada muitas vezes. O pecado é o câncer da alma. O pecado afasta de Deus. O pecado entristece. O pecado traz uma vida infrutífera. O pecado traz vazio existencial. O pecado traz confusão na mente. É o veneno no coração. Mas Jesus, o seu nome significa Salvador. Aquele que nos livrou de nossos pecados. Aleluia! Você vê muito essa palavra salvar no Antigo Testamento, e a palavra salvar no Antigo Testamento tem o sentido de livrar. Como Davi disse no Salmo 20, verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Então, agora eu sei que o Senhor livra o seu ungido nas guerras. O Salmo 20, a oração pela vitória na guerra. E nós temos cada dia guerreando, né, irmãos? Quais são nossos inimigos? O diabo. A fascinação do mundo. E a nossa natureza. Mas tem um salmo que diz assim: o Senhor nos livrou daqueles que eram mais fortes do que eu. Sem Jesus você não vence Satanás. Sem Jesus você não vence as atrações do mundo. Sem Jesus você não vence o eu, o egoísmo, o desejo de pecar, a intenção de pecar, a malignidade do pecado. Sem Jesus não dá. Mas nós temos Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom, irmãos. Jesus, Ele não quer te perder de jeito nenhum. Jesus não quer me perder de jeito nenhum. Quando perguntaram para Ele,
para quem iremos nós? E Pedro diz, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Quando Jesus multiplicava os pães, atraía muita gente. Mas quando ele começou a ensinar sua doutrina, a multidão começou a abandonar. E diz a Bíblia que muitos já não andavam com ele. Por quê? Porque a palavra dele exigia uma coisa. As palavras de Jesus, os mandamentos dele, têm uma exigência. A renúncia. É os dois lados da moeda. O primeiro lado da moeda é amor, paz, alegria, contentamento, satisfação, as bênçãos de Deus. Mas no outro lado só tem uma palavra, renúncia. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Aqui está o que temos que renunciar. Concupiscência dos olhos, da mente e a soberba da vida. Renuncie. Faça um pacto com seus olhos, como Jó. Fiz um concerto com os meus olhos. Não fixarei numa virgem. Jó 31, versículo 1. Jó 31, versículo 7. Senhor, veja se os meus pés se apressou para o engano. Vê se meu coração segue os meus olhos. Não sou que nem Ló, vendo as campinas de Sodoma. Eu sou que nem Abraão, o pai da fé. Abraão disse, Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão agiu pela fé e Ló agiu pela vista. A campina paradisíaca, bonita, e foi habitando nas tendas de Sodoma. Multiplicou-se os rebanhos, não podiam conviver mais juntos. Deus tinha dado riqueza para ambos, tio e sobrinho. E Abraão disse, olha, temos que nos apartar, sem contenda, porque irmãos somos. Abraão era irmão de Ló? Era irmão na fé, mas era tio de Ló. Está em Gênesis 13, versículo 8. Não haja contenda entre nós, porque somos irmãos. A contenda não é de Deus. A contenda dos coríntios. Paulo escreve aos coríntios. Ouço dizer que há contenda entre vós. Vocês estão andando segundo os homens e não segundo Cristo. A contenda, a desunião, a dissolução, a imoralidade. E Paulo censurou aquela igreja de Corinto, uma igreja muito problemática, por causa da contenda. A contenda é coisa da carne, a confusão. Mas Deus, o nosso Deus, é Deus de paz. Você quer ter paz? Eu quero dar um salmo para você memorizar. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga a paz. O que tem que fazer para ter paz? Se apartar do mal. E faça o bem. Não adianta fazer o bem se você não se apartou do mal. Eu conheci um dono de uma boate que tinha muita sensibilidade de fazer caridade com os pobres. Ele fazia o bem, mas não se apartou do mal. Dono de uma boate. Tem coerência uma coisa dessa? O que a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 34? Deixa eu ver, se não me falha a memória.
Salmo 37. Você agora que é iluminado pelo Evangelho, que tem o Espírito Santo, aparta-te do mal. Nós temos livre-arbítrio, viu? Não esqueça disso. Salmo 37. Salmo 34 é o versículo 14. Salmo 34, 14. Aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. Procure a paz. O quanto for possível, faça a paz com os homens. O quanto for possível, nos nossos relacionamentos, tudo. Temos que seguir a paz com todos e a santificação. Olha aqui, ó. Salmo 34, 14. Aparta-te do mal e faça o bem. Procura a paz e segue-a. E ainda no Salmo 37, você pode memorizar ou escrever, Salmo 37, 27, diz assim: aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, vida eterna. Olha o que é a vida eterna. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Anote os dois salmos, 34, 14 e o Salmo 37, verso 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Aleluia! O Espírito Santo que habita em nós, irmão, ele nos ajuda a se apartar do mal. E ele nos impulsiona a fazer o bem. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não canse, irmão, de fazer o bem. Eu estava pregando esses dias na rua, na Caneleira, aqui em Santos. Eu saía de bicicleta, com os folhetos na mão. Eu orava, Senhor, quem está precisando? Levava 3 marmitas na sacola e folheto e saí. Encontrei um senhor com os pés inchados. O senhor está com fome? Estou. Não comeu nada hoje? Não. Acredita em Jesus? Sim. Eu aprendi muito quando era criança, mas os problemas da vida me sufocaram. Eu arrumei amigos de rua que me fizeram beber. Quero parar. Aí comecei a pregar o Evangelho para ele alguns dias. E dei o prato de marmita para ele. Falei do Evangelho. E citei para ele isso aqui, ó. Aparta-te do mal e faça o bem. Você não pode mais ter vício. Aí falei que Daniel era fiel. Não se achava nele nenhum vício, nem culpa. O vício, o pensamento vicioso é pecado. Então eu expliquei para ele que a vontade de beber é um vício. É maligno. E eu fiz o apelo para ele. Ele se entregou. Um homem de 62 anos, sem família, sem casa. E dei um cobertor para ele, que agora vai chegar o frio. Eu dei um cobertor na Caneleira. Isso foi uns 4 dias atrás. E orientei, quando abrir as igrejas, ele possa ouvir o Evangelho. Não ficar fora do rebanho. Falei, você sabia que Jesus pode desinchar o teu pé, fazer você parar de beber, animar o seu espírito, te dar vitalidade na mente, no corpo? Acredito em tudo isso, ele falou. Baixou a cabeça e confessou que era um pecador e que Jesus, de hoje em diante, era o Senhor dele. Naquele dia não bebeu mais. Veio os colegas convidar para beber, não quero. Agora eu sou crente.
Ele confessou no outro dia para mim. Há 3 dias que eu estou cuidando dele. Os colegas vêm com o bebê, ele sai daqui de perto de mim que eu não quero saber disso. Aleluia. Então, irmãos, não cansemos de fazer o bem. Como o André orou aqui há pouco, há muita gente faminta. Não só estômagos vazios, mas almas vazias. E nós precisamos ajudar um pouco, né, irmão? Aqueles que precisam. Não jogamos pérolas aos porcos, mas Deus nos dá direção a quem nós devemos ajudar e não nos cansemos de fazer o bem. Ainda mais nessa época de lockdown, tudo fechado. Eu vi um senhor mexendo na lata do lixo. O senhor está com fome? Estou. Quer essa dúzia de banana? Quero. Sentei com ele, conversei o evangelho e dei uma dúzia de banana para ele, o que eu tinha no momento. Eu ia comer aquela dúzia de banana, mas eu dei para ele. E orei com ele. E expliquei a palavra para ele. E dei um folheto que ele sabe ler. Não nos cansemos de fazer o bem. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Irmão, você conhece aquele corinho antigo? Faça alguma coisa para Jesus. Faça alguma coisa para Jesus. Ele é a nossa luz. Faça alguma coisa para Jesus. Você não está fazendo isso para homem. Você está fazendo para aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nunca houve uma época como a nossa de pregar o Evangelho, tomando todos os nossos cuidados necessários, sem ajuntamento. Eu tenho um amigo no WhatsApp, ele é crente da Igreja Batista, e ele me ligou esses dias. Augusto, tome cuidado, viu? Você está bem protegido com álcool gel, com máscara, mas você nessa bicicleta, não sei não. Eu deixo, tá bom, irmão? Eu estou bem guardado por aquele que me criou. Eu só não quero cansar de fazer o bem. Falei para ele no WhatsApp. Só não quero cansar de fazer o bem. Aleluia! No tempo que nos resta na carne, não vivamos mais nas concupiscências, mas fazendo a vontade do Senhor. Mesmo isolado, podemos trabalhar para Jesus. A minha mãe fica sentada na porta de casa do lado de dentro. Toda pessoa que passa, ela chama. Ei, ei! A pessoa olha para trás. Vem aqui. Olha, eu queria te dar um folhetinho. A pessoa pega, ela explica. Toda pessoa que passa na rua, à tardinha, ela fica assim 1 hora na varanda do quintal, e as pessoas que passam, ela chama. E como ela é bem idosa, as pessoas respeitam, e vem ver o que é, ela dá um folheto. Muito bom. Não nos cansemos de fazer o bem, porque Ele não nos tratou segundo nossos pecados, nem nos retribuiu segundo nossas iniquidades. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim é grande a sua misericórdia para quem os que o temem. Irmãos, para que Ele nos salvou? Ele nos salvou para servi-lo. Ele nos salvou para adorá-lo. Ele nos salvou para a gente não cansar de fazer o bem. Ele nos apartou do mal para a gente fazer o bem. Nos arrependemos de nossos pecados. O arrependimento é diário. Abrir os olhos, viva arrependido, viva na fé. Como é que devemos viver? Viva arrependido, viva na fé. De fé em fé, aleluia, dia após dia, confiando no Senhor. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. O hoje, plante, que você colherá.
Plante coisas boas, e você colherá coisas boas. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Aleluia! Glória a Deus, que bom, né, irmão? A gente alcançar de Deus esse entendimento. Porque no Salmo 14 diz: Deus olhou do céu para a terra, não viu ninguém com entendimento, ninguém que buscasse a Deus. Todos se desviaram e se fizeram inúteis, imundos. Quando a Bíblia diz todos pecaram, lá em Romanos 3:23, Salmo 14:2, todos se desviaram. Você vê jovens, idosos, pessoas vazias, que vivem só de vaidade. Comer, beber, se divertir, se distrair tanto, que eles não pensam na eternidade, não pensam em coisas espirituais. É muito grande, irmão, a nossa missão na terra, como crentes, né? Nós somos salvos para plantar semente. O escritor aos Eclesiastes diz: lança a tua semente sobre muitas águas. Semeia de manhã, semeia de tarde, porque tu não sabe qual semente prosperará. Se de manhã, se da tarde, ou se ambas serão boas. Estamos isolados, em parte, mas mesmo isolado você pode interceder pelas pessoas enfermas, pode orar, o que tiver a teu alcance pode falar, como Paulo, né? Estou preso, mas a palavra de Deus na minha boca não está presa. Aleluia. Paulo estava algemado, mas a boca dele não. A palavra de Deus não está presa. Aleluia. A palavra de Deus não está presa. Então, nesse tempo de pandemia, nós precisamos interceder, orar e falar palavras que alimentam a alma positiva, de alegria, porque os corações estão assustados. Pessoas que ficam vendo essas notícias constantemente, não têm um escape da palavra de Deus, não tem a saída, que é Jesus, ficam apavorados. Eu tenho conversado com pessoas que estão totalmente possuídas pelo medo. Mas a palavra de Deus chega, né? E está escrito que o verdadeiro amor lança fora o medo. Aleluia! Né? Quando a pessoa entende que é amada por Deus, ela começa a ter esperança em Jesus Cristo e o medo desaparece. Jesus falou: não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Amém, irmãos? Então fica com essa palavra. Ele não nos tratou segundo nós merecíamos. Quando estávamos lá fora, éramos fracos. Agora que tememos o Senhor, devemos ter preocupação de se apartar do mal. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós os nossos pecados. Oremos. Senhor, sabemos que a Tua palavra é a nossa vida. Ela nos alimenta, nos instrui, nos reanima, nos fortalece. Faz com que os teus pensamentos sejam constantes em nós. É a nossa arma de defesa, o escudo. É uma arma de ataque, a espada. Ela protege as tristes. Ela põe no coração novas palavras
e traz boas lembranças da fé. Esquecemos do velho homem e cultivamos sempre o novo homem em Cristo. Senhor, o Senhor tem guardado o teu povo. Certo que o Senhor tem recolhido alguns, mas o Senhor é perfeito. E por saber que o Senhor é perfeito, não temos medo. Não temos medo. Apenas a preocupação e o cuidado de andar com o Senhor. Porque diz a tua palavra, andarão dois juntos, se não estiver de acordo, queremos estar de acordo com o Senhor. Então, Senhor, tem misericórdia de cada um dos teus servos. Preserva os teus servos no teu santo caminho, um caminho de alegria, um caminho de paz. Como Neemias e Esdras disseram, não vos entristeçais, porque esse dia é santo. A alegria do Senhor é a nossa força. O povo chorava, sentindo a convicção dos pecados, e chorava. Mas, Senhor, Esdras diz em Neemias, não entristeçais, porque esse dia é santo. E nisso nós aprendemos, Senhor, que a santidade é o caminho da alegria. O caminho da alegria é a santidade. Viver separado do pecado é alegria para nós, que agora entendemos que o Senhor é santo e por isso nos alegramos. Toma teu povo nas tuas mãos e fortalece, Senhor. Dá-nos um dia de paz e que possamos estar aqui de novo, se o Senhor permitir, no panorama bíblico, para te adorar, ensinando a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.